Salve, salve galera! Professor Ludwig na área. E hoje o nosso bate-papo é sobre um assunto muito importante para a qualidade do seu estudo, que é o horário no qual você estuda. Ou melhor, aquela pergunta, né? Qual é o melhor momento do dia para eu estudar? E aí tem muita coisa na internet, tem muitos livros dizendo estude de manhã, estude à tarde, estude à noite. E aí a pessoa vai indo muitas vezes pelo que é bom para o outro e ela acaba não conseguindo adaptar isso à sua própria realidade. E isso vai trazendo um sentimento de frustração muito grande. Até porque às vezes a pessoa ela fica tentando a todo momento se encaixar num modelo que é criado pelo outro e ela não consegue. E aí ela acha que o outro é melhor do que ela e isso traz um sentimento de frustração, um sentimento de autodestruição para a pessoa, que isso não é legal. Eu conheço diversos livros no mercado, diversas obras, algumas que falam que é melhor estudar de manhã, porque de manhã a gente produz mais. Mas eu também sei que muita gente, às vezes por mais que tenham esses livros, por mais que tenham essas obras, a pessoa tem uma dificuldade muito grande de estudar no período da manhã. Ou às vezes, não é que a pessoa ela não produza no período da manhã, mas às vezes ela produz de uma outra forma. Às vezes para ela fazer um exercício no período da manhã é muito melhor. Para ela se dedicar a outras atividades manuais ou intelectuais ou fazer uma meditação, o período da manhã é bom. Mas para estudar a pessoa não é. Ou seja, ela não consegue estudar, tem uma dificuldade muito grande. E por que isso acontece? Principalmente porque a pessoa não se conhece. Ela já está tentando inserir um hábito novo sem que ela mesma se conheça. A gente só consegue inserir novos hábitos na nossa vida quando a gente aprende a se conhecer e conhece os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Então a gente primeiro precisa aprender isso. Por quê? Porque todos nós temos um relógio biológico. Ou seja, todos nós temos um determinado momento do dia em que a gente produz muito mais, em que o nosso grau de atenção e de concentração é muito maior, que as informações são assimiladas com um poder muito maior. Isso é o nosso relógio biológico. A gente já traz isso da infância, de outras situações que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Então, primeiro você precisa conhecer esse relógio biológico. E como é que você faz isso? Se observando. Comece a fazer testes ao longo do seu dia. Perceba em qual momento do dia você tem o chamado momento de arranque. É essa a expressão, momento de arranque. É aquele momento durante o dia em que você produz muito mais. Você próprio sabe isso. Você consegue perceber que tem coisas em que você, se você pegar para fazer num determinado momento do dia, a qualidade é excelente e em outros ela é péssima. Então, comece a perceber isso. Vá se observando. Perceba se você tem hábitos matutinos, noturnos ou então ali do período da tarde, entendeu? Começa a observar isso primeiro. Para quê? Para você descobrir esse momento de arranque. E aí você começa a jogar o teu estudo para esse momento. Ou seja, começa a produzir mais nesse momento. Começa a jogar o estudo ali nesse momento para você começar a ter uma qualidade muito maior. Começa a se respeitar. Ah, Lud, legal, mas eu queria também estudar num outro horário. Excelente! Isso se chama inserir novos hábitos. Mas eu volto um passinho para trás. Se você ainda não descobriu qual é o seu momento de arranque, o momento em que você produz mais, primeiro vai para lá, tá? Ou seja, não fica tentando inserir um novo hábito sem se conhecer. Agora, se você já conhece, ou se você já fez esse passo de descobrir o seu momento de arranque, agora é a hora de inserir novos hábitos. É a hora de você partir para estudar num outro horário. Eu mesmo fiz isso. Por quê? Eu sempre tive o hábito de estudar de manhã. Eu gosto de estudar de manhã, é o meu momento de arranque, o período da manhã. Mas só que eu também queria produzir isso à noite. Porque à noite eu também não aguentava mais ficar ali parado, às vezes sem fazer nada, indo para a televisão, para o celular, me irritava aquilo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a inserir esse novo hábito também no período da noite que eu nunca gostei de estudar. E como que eu fui fazendo isso? De forma paulatina. Ou seja, eu comecei a estudar, por exemplo, meia hora à noite. Depois aquilo foi aumentando para uns 40 minutos, 50, até isso se tornar às vezes quase 2, 3 horas no período da noite, em que eu também produzo com a mesma qualidade que eu produzo no período da manhã. Ou seja, os dois começaram a ficar igualados. Mas isso você tem que ir fazendo de forma paulatina. Não adianta você já querer estudar num horário que é diferente do seu momento de arranque, 2, 3 horas. Que isso vai te cansar, vai te consumir e muitas vezes não vai dar certo.
Outra dica importante também para inserir esse novo hábito é o ritual pré-estudo, que eu já falei num outro vídeo aqui, inclusive vou deixar até o link dele aqui na descrição desse vídeo para você ler. Essa ideia de ter um ritual pré-estudo pode ser muito importante para você inserir um novo hábito, ou seja, para você começar a estudar num momento que é diferente do seu momento de arranque. Você às vezes precisa de um ritual que comece a te preparar, que comece a preparar o seu cérebro que naquele momento do dia também é hora de estudar. Não é só naquele momento em que ele está produzindo bastante, ele também vai começar a produzir agora. O nosso cérebro tem essa capacidade. Então, gente, tem gente que fala assim: ah, eu não consigo produzir no período da noite. Talvez seja porque você tem um hábito matutino. Legal, você tem como produzir à noite sim. Só que você precisa ser o quê? Você precisa começar a criar um hábito e ser disciplinado. Disciplina é muito importante. Você precisa ser disciplinado para que esse novo hábito comece a se concretizar, a lhe cauterizar na sua vida. E aí você vai ver que você vai produzir em diversos momentos do dia com a mesma qualidade. Legal, gente? Então, olha aí essas dicas. Eu não gosto de inserir ninguém em modelo, tá? Eu gosto que cada pessoa aprenda a trabalhar da sua melhor forma. Tanto que quando eu oriento as pessoas, eu tento descobrir quais são os melhores pontos que a pessoa tem, os pontos mais fortes, para que depois a gente consiga trabalhar isso em outras situações, tá? Então, começa primeiro a se descobrir para depois inserir um novo hábito. Legal, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguém nessa situação também, que esse dilema na vida delas, indica o vídeo para essas pessoas. E também qualquer dúvida, ou se você precisar de ajuda para tentar descobrir qual é o seu momento de arranque durante o dia, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Legal? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Gratidão.